Noite, sejam bem-vindos a mais um programa Lives para a Vida. E hoje nós estamos aqui com um quadro especial, um quadro chamado Alunos que Inspiram. Vocês vão conhecer um dos nossos alunos aqui do Polo Natal Zona Norte, que tem inspirado muita gente a estudar o curso de Engenharia Elétrica, que é o curso que ele faz. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de dizer para você que se inscreveu para fazer o Enem, que o nosso Polo está disponibilizando para você gratuitamente curso preparatório para o Enem. É isso mesmo, saia na frente e garanta o seu lugar na melhor instituição de ensino EAD do país. Você vai estudar na mesma plataforma de ensino que os nossos alunos que fazem graduação e pós-graduação estudam, com a qualidade que só a Uninter tem para você. E o nosso aluno de hoje, convidado, é o aluno Renato Victor. Ele é aluno de Engenharia Elétrica. Boa noite, Renato. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra fazer parte desse quadro, né? Falando sobre os alunos que inspiram. Para mim foi uma surpresa muito grande quando eu recebi o convite, né? Mas a gente sabe a importância que é e a responsabilidade que temos de estar aqui essa noite. Boa noite, Jana. Boa noite a todos. Muito bem, Renato. Fale para o nosso público, o pessoal que está em casa nos assistindo. Quem é Renato Victor? Eu sou o Renato Victor, tenho 35 anos, aluno da Uninter desde o ano 2022, né? A minha trajetória de vida, ela se envolve em muitos pontos, né? Eu comecei a minha trajetória bem novo, estudando, com aquela vontade, como todo mundo começa, inicia sua parte de estudos, né? Só que aos 18 anos eu parei de estudar. Né? Interessante, Jana. Eu parei de estudar e, por necessidade, precisei trabalhar, né? Foi nesse ponto da vida foi necessário, né? E para mim, eu acho que eu nunca voltaria a estudar. Eu achava, não tem mais condição de estudar. Mas uma oportunidade apareceu na minha vida que me chamou muita atenção na época, que é o trabalho que eu fazia naquele momento. A pessoa fez uma pergunta se eu tinha um ensino médio, né? E eu, infelizmente, eu tinha parado no primeiro ano, né? Fui reprovado 2 vezes no primeiro ano, isso me motivou demais. Eu achei que eu não tinha condição de continuar, né? Então eu fiquei pensando naquele momento, nossa, se eu tivesse o ensino médio agora, acho que eu conseguiria uma vaga melhor de eu trabalhar. E foi uma pessoa que disse assim, rapaz, se você se dedicar e continuar aquilo que você tem dentro do seu coração, você pode chegar longe. Eu acreditei naquilo. Só que falando para vocês acham, não, ele foi para uma sala de aula fazer o primeiro, segundo, terceiro. Não foi bem assim. Lá eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, no período, e tem uma maratona do INED, que você paga um valor, estuda por 6 meses e vai arriscar fazer 18, 19 provas num dia. Nossa, maratona. E assim, mesmo. Maratona, né? Hoje a gente para pensar e assim, eu fui com a coragem, a dedicação, estudei muito, preparei demais para fazer essa prova, estudei os 6 meses, e fui, né? Peguei um ônibus ali em Campinas e fui para São Paulo, capital. E lá a gente passou o dia inteiro, né? O pessoal, gente de todas as idades que tinha da época, né? Pessoas com idade superior a mim, inferior a mim também, e foi fazer. E foi o dia inteiro, né? O dia inteiro. Parou para almoçar, voltava. Quando assim finalizou as provas, eu tremendo assim, falei, Deus, será que eu consegui passar no mínimo uma matéria? E com alguns dias, que 5 dias depois, chegou o e-mail, né, que eu tinha sido aprovado. Aquilo ali foi, acho que, a maior e melhor sensação da minha vida, ter sentido que eu tinha capacidade de ter terminado o ensino médio naquela época. Eu achava que era porque eu não tinha vocação para estudar. Eu sempre coloquei isso na cabeça. Não tenho jeito. E a partir do ensino médio, eu falei, rapaz, eu acho que eu consigo mais. Né? E fui tentando, aí fiz um curso que eu não imaginava que ia ser a paixão da minha vida, que é o que eu trabalho hoje. Fiz um curso de eletricista no Senai, Roberto Mange, em Campinas. E aquele curso, para mim, abriu minha mente de um jeito que, sabe, assim, me deixou muito mais ativo. E sempre tem alguém na vida, gente, sempre há alguém na nossa vida que te dá um up, sabe? Diz, não, vai. Você tem condição de ir além.
Aí, nesse período, né, eu entrei numa empresa que eu trabalho hoje, e quando eu estava lá trabalhando e a gente trabalhando com pessoas ali que tem muita história de vida para contar, a pessoa me incentivou a continuar outra trajetória de estudo. Eu fiz um curso técnico em eletrotécnica e 1 ano e meio fiz esse curso ali na cidade de Mogi Guaçu, no Colégio São Francisco, bem no interiorzinho mesmo. Eu estava morando em Itapira nessa época. Assim que eu acabei o curso, eu prestei um recrutamento dentro da minha empresa para mudar de função. E foi assim, algo sensacional, que eu passei, a pessoa aceitou ali a minha proposta. E assim, quando eu acabei o curso e passei para uma vaga dentro da minha empresa, eu comecei a acreditar ainda mais em mim. Aí foi quando eu falei, rapaz, acho que o desafio pode aumentar. Será que eu consigo fazer a engenharia? Aí procurei, né? Como todo mundo tenta ver qual a melhor faculdade, qual a melhor forma de estudar. E eu encontrei a Uninter, né? Procurei a classificação que tinha da Uninter, a forma como eles recebiam a gente, o que eles tinham para oferecer, a plataforma. Não sei se eu estou adiantando, falando muito aqui, porque quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de novos desafios, né? Eu me matriculei ali no polo na Uninter, na cidade de Itapira, no interior de São Paulo, Circuito das Águas. Foi o primeiro polo que eu fiz a minha matrícula lá. E por que eu me inscrevi na Uninter, né? Justamente o EAD para trazer essa forma de... Se você um dia mudar de cidade, eu percebi que a Uninter, ela está em todos os lugares do país. É fantástico. A gente tem mais de 700 polos só no Brasil, fora os polos internacionais. É fantástico. Aí isso foi de um projeto da minha vida. E meu futuro é esse. Eu quero finalizar, eu vou finalizar a engenharia. Falta apenas 2 anos. E muita coisa boa tem para contar. Jeane, à vontade de falar um pouco aí, senão eu falo tudo. Renato, você é uma prova viva que a educação transforma, né? É verdade. Você se achava incapaz, Sim. achava que não era para você, mas aí quando você se deparou com o desafio, você teve coragem e se superou, Sim. né? E isso pode acontecer na vida de qualquer um que se disponha, né? Às vezes a questão de você fazer uma grande caminhada, você precisa dar o primeiro passo. Isso. Né? E você fez isso, teve coragem, teve a pessoa que te incentivou, né? Você Sim. falou que teve um incentivador, isso Sempre. faz toda a diferença. Nossa, né? muito. Eu tenho um aluno aqui que está na 5ª graduação e foi mais ou menos isso, né? A gente vai trazer outros alunos aqui com histórias interessantes, Bacana. mas esse aluno em especial, ele parou também aí no ensino médio e achava que não tinha paciência para estudar. Aí foi lá, avançou, fez um supletivo e terminou o ensino médio. E aí tomou gosto e já está na 5ª graduação, né? Então, às vezes é uma questão só de você dar o primeiro passo, Isso. né? E ter certeza que é para você. A educação, ela transforma vidas de verdade, né? Em especial aqui, na condição do nosso país, se você não estudar, vai ficar para trás, né? E a gente não quer isso para ninguém. Isso é verdade. Renato, mas assim, qual foi o motivador para você escolher a graduação em engenharia? Foi essa experiência do curso elétrico que você fez? E aí desencadeou em você como vocação? eu tenho isso na minha vida, né? Eu aprendi isso com a minha família, né? A gente tem que ouvir sempre pessoas que têm experiência de vida, trajetória e o que te oferecer, né? E nesse período eu tive um professor que o nome dele é bem engraçado, é o Manaf. Ele mora em Mogi e ele pediu para eu fazer um projeto, uma planta baixa. E ele pediu para todo mundo fazer a planta, né? Só que eu quis superar a minha pessoa mesmo. Eu peguei o AutoCAD, fiz um curso de AutoCAD, quis fazer um negócio assim, como se fosse para mim. E eu fiz com tanto carinho aquilo ali que ele pegou de todo mundo da sala, guardou, né? E depois me chamou no canto, né? Com muita educação. Ele falou assim, rapaz, eu pedi só um simples trabalho. Eu achei que ele ia dar uma bronca, né? Só que você trouxe um projeto, coisa fantástica. Renato, tem certeza que tu vai parar no técnico? Eu falei, rapaz, eu acho que eu não sei se eu consigo ir além, professor. Ele falou, não, com isso aqui que você me deu, você já está além e não sabe. Aí foi, procura uma engenharia, tenta procurar no teu horário como fazer. Então foi assim que eu dei o pontapé inicial para estudar engenharia.
Então, esse professor fez toda a diferença na tua vida, né? Eu já ia te perguntar lá na frente se teve algum professor, um mentor que te incentivou, que fez a diferença, mas a gente já descobriu que é, né, o Manaf. Se ele estiver aí acompanhando, um abraço. E, inclusive, você que está nos assistindo, curte lá as nossas redes sociais, marca lá o sininho para que você receba a notificação de todos os conteúdos que a gente traz por aqui sempre, né? Chama lá o seu amigo que não quer estudar, para ele ver o exemplo do Renato e perceber que ele pode mudar de vida muito em breve com a educação. Sim, com certeza. Renato, você disse a mim que começou a estudar lá em São Paulo, na Uninter, né? Isso. Como foi que você caiu aqui no nosso polo, em Natal, Zona Norte? Engraçado, é interessante. Eu comecei no interior de São Paulo, em Itapira, como eu falei, e a vantagem, né? Eu vou falar a vantagem para mim, né? Falo para mim, tenho certeza que muita gente tem dúvida. Mas por que estudar EAD? Porque será que eu consigo aprender? Será que eu consigo desenvolver? Assim, o que eu tenho para falar é o seguinte: o EAD ele te traz uma proporção na sua vida, você tem uma qualidade de vida, a verdade é essa. Você consegue ganhar no deslocamento, você consegue, às vezes, ter um horário para janta, você consegue fazer em casa, você tem um tempo a mais para sua família, né? Você consegue fazer o seu horário. E quando eu escolhi ali a Uninter, especificamente a Uninter, que só tem um polo nessa cidade, justamente porque quando eu mapeei a Uninter, os lugares que possivelmente eu poderia mudar, falei, poxa, se eu escolher essa cidade, tem a Uninter. Se eu escolher essa cidade, tem a Uninter. Então, eu percebi que a Uninter, ela te traz, assim, uma continuidade daquilo que você quer chegar. Então, eu saí de lá, olha só, engraçado, eu saí de Itapira. Quando eu mudei de função para a área técnica, eu fui para Campinas, eu voltei para a cidade de Campinas. E lá, Campinas tem, acho que 4 polos também. Quando eu estava em Campinas, eu fiquei 2 anos nessa área e eu consegui uma promoção dentro da minha área, passando de júnior para pleno, e a vaga era justamente aqui na cidade de Touros, aqui próximo de Natal. Primeira coisa que eu fiz, vou procurar saber onde tem um Uninter, né? Porque assim, a minha vida tem que estar profissional, a parte acadêmica junto, familiar, a gente tem que fazer um projeto tudo, né? E eu, primeiro lugar que quando eu coloquei, né, o famoso Google, né, procurando onde tem a Uninter, e descobri aqui na Zona Norte, aí liguei, né, foi Jeane, conversou bastante, né? Falei, Jeane, me ajuda, tô querendo transferência, e você fez todo aquele processo para me ajudar, que é o apoio. Estou aqui um pequeno problema técnico, né? Essa chuva aí, a internet fica oscilando, mas graças a Deus estamos de volta. E vamos continuar aqui com a pergunta que eu fiz para Renato. Você que chegou agora, estamos aqui com o Renato Vitor, que é aluno do nosso curso de Engenharia Elétrica aqui na Uninter, e ele está compartilhando um pouco da história de vida dele. Então, fica atento para você ver que história bacana que o Renato tem. Renato, a gente estava falando sobre os desafios que foi para você estudar EAD. Isso mesmo. Um desafio já iniciando. Um é esse também, tá vendo? Até a internet, quando a gente está estudando, pode acontecer também de caída. O professor às vezes trava ali no momento, né? Então, assim, estudar EAD é o todo, é você preparar a sua família, né? Sua família, sua casa, sua rotina, que você tem para fazer, você preparar tudo, né? Tudo. Um lugarzinho, todo estudante EAD tem que ter um cantinho para estudar. Tem que ter um lugar reservado, um lugar que tenha o seu momento ali, né? Que tenha o seu momento. Os primeiros dias foi um pouco difícil para até você pegar o jeito, mas às vezes a pessoa fala, EAD, você tem que buscar outro recurso fora. Não, Uninter não. Porque a Uninter a gente tem biblioteca virtual, eles disponibilizam, a parte de tutorial, a hora que você precisa, eles te respondem. Então, assim, tudo que eu preciso de dúvida, além do livro da disciplina, como o professor sempre passa, ele te dá outros livros para você poder buscar alguma coisa que faça agregar naquela matéria. E tudo que tem de dúvida, não teve uma vez que eu lembre que eu fiz uma pergunta a um professor, algum tutor meu, que ele não respondeu. Então, assim, eu me sinto como se estivesse dentro de uma faculdade fisicamente, porque eu tenho tudo que eu preciso. E ainda ganho um pouco mais, que eu não preciso, às vezes, sair para um lugar, chegar tarde, por exemplo. Tem dias que eu vou estudar e fico até 11 da noite, por exemplo. Eu não conseguiria fazer o meu horário numa faculdade normal. Então, EAD, para mim, trouxe esse conforto.
É verdade. Uma das coisas que mais preocupa as pessoas que não estudam EAD, elas ficam preocupadas com: se eu tiver uma dúvida, quem vai me ajudar, né? E aí a gente tem a tutoria à disposição do aluno ali para responder e tirar todas as dúvidas. Você não está sozinho, né? A gente tem toda uma assistência ali, uma equipe trabalhando para dar o melhor suporte para que você conclua seu curso com rapidez e a eficiência necessária. Muito bem. Renato, e assim, quando você começou a estudar o curso de engenharia elétrica, baseado, né, na sua escolha, foi do jeito que você esperava? Você teve alguma surpresa? A gente, no começo mesmo, ele dá para você um choque de realidade, né? Que você vem ali de um nível de rotina de vida ali, quando você percebe que você precisa esforçar um pouco mais. Mas era o que eu esperava, é o que eu espero. Quando eu li toda a grade e o que tem para oferecer o curso, eu percebi que, de fato, eu fiz a escolha correta. E hoje ainda, depois de 3 anos, eu fiz 3 anos dia 6 de junho. Então, assim, até hoje, eu vou... chega a segunda-feira que eu estudo, eu tenho minha rotina de segunda a sexta. Então, toda vez que chega a sexta-feira, por volta ali das 5:30 da tarde, chegando 6 horas, meu coração já sabe, ó, você tem que sentar para aprender algo novo hoje. Então, assim, a expectativa está acima do que eu esperava. Em questão de matéria, disciplina, os professores da Uninter, assim, um que vem, outro que repõe ali, são fantásticos. É algo assim que você não esperava que tinha tanta coisa boa, tanto profissional. Por que eu falo profissional? Tem matérias, tem professores que eu tive a oportunidade de assistir às aulas deles, quando eles começam a falar: eu tenho 20 anos em tal área, aí você percebe que é a área que você está exercendo, que você às vezes quer chegar, e ele te passa algo, não só da aula, mas ele te traz algo ali profissional. Então você se sente muito bem com esse diálogo professor ali. Às vezes uma aula sendo gravada, por exemplo. Aula gravada, mas é como se você estivesse junto ali. E quando tem aula mesmo, aula que eles fazem ao vivo, Sim. você consegue interagir, aí você manda uma mensagem, ele lembra de você na tutoria. Fala: eu lembro que você fez essa pergunta aí. Que Então, legal. é bacana. A experiência foi acima, assim, a expectativa foi acima do que eu esperava. Que bacana. E com relação à sua vida profissional, Renato, o que foi que aconteceu nela? Que tipo Sim. de mudança veio para você a partir da graduação? A partir da graduação, a gente, dentro de uma empresa, eu vou falar no âmbito profissional, você consegue ver o lugar onde você trabalha com outros olhos. Por que eu falo isso? Você vê com um olhar de oportunidade. Você vê que você está estudando e aquilo te impulsiona a dizer: você vai além. Então você começa a ver vagas da área que você estuda e você tem a capacidade de um dia chegar ali. Então, para mim, a graduação ela trouxe aquele leque de abrir os olhos, né, literalmente, né, para a área que você deseja atuar um dia. Agora sim, eu quero que você fale para o pessoal que está em casa com relação. Olha aí, antes de falarmos, chegou uma mensagenzinha para a gente. Um abraço para o meu querido esposo, parabéns pela brilhante live, sua família está acompanhando. E Taziana Montenegro. Taziana, um abraço para você. Olha só, vocês não têm noção, toda vez que o Renato vem aqui no Polo fazer prática, que o curso de engenharia tem prática, viu? Não pense que você fica só em casa vendo o vídeo, não, que você tem que botar a mão na massa, né? Aí a Taziana acompanha ele, então tá ali, ó, firme e forte, acompanhando o maridão, é bonito de ver. Um abraço, viu, Ita? E os filhos também. Então vamos lá, eu estava perguntando aqui. Como é que você se sente com relação ao suporte que o seu polo hoje dá para você aqui na Zona Norte? Posso falar mesmo? Pode, por favor. Assim, a Jana está aqui, né? A gente já parece que conhece há muitos anos já, né? É muito engraçado. O polo, o que eu gosto aqui, né? Eu vou falar em especial o polo hoje atual que eu faço parte. Aqui no polo da Uninter, especificamente Zona Norte, eu falo sempre para você, né? Que é como uma casa, né? É uma família, né? É engraçado. A gente chega aqui, a gente não chegou só no polo, você chegou num meio de família mesmo. Ela trata você como você fazer parte mesmo da família. Trata o que você pede, se ela não conseguir, ela tenta dar um jeito, liga para o superior. Todas as minhas dúvidas, não saí uma vez aqui com uma dúvida, né, na cabeça, né? Sempre tem aquele suporte. Isso é para tudo.
No meu caso, eu moro um pouco distante do polo. Eu moro a 75 quilômetros daqui. E todas as vezes, Jeane, eu preciso fazer tal prova. Como tu pode me ajudar? Aí ela dá o jeito, vem aqui, olha os horários, me encaixa. Então, assim, a gente se sente bem, porque sabe que a pessoa que está no polo, ela quer que você chegue a finalizar o curso. E assim, o que que faz isso especial? Que quando a gente se sente bem no lugar, a gente quer trazer outras pessoas também e dizer, ó, lá é assim, e você tem como provar. Então, em questão do polo aqui, pode ter certeza, se você está em dúvida ainda de escolher entre a Uninter e a Uninter, escolha a Uninter, né? Renato, muito obrigada aí pelo carinho. Renato é uma pessoa muito amável, junto com a família dele. Mas ele quer me emocionar hoje, não sei por quê. Renato, e o que aconteceu com relação aos seus planos profissionais? O que que você pretende fazer quando você terminar a sua graduação? Tem um sonho, como eu até coloquei esses dias, né? Fez uma pergunta sobre a minha vida, e tem no final da frase assim: quero concluir a engenharia elétrica. Tem muitas pessoas que falam que quero terminar a minha graduação, né? Acho que a palavra terminar é muito feio, né? Concluir dá um desejo em você que você conseguiu realizar por completo, né? E quero desenvolver, aprender e de fato eu quero exercer, né? Isso eu falo para os meus amigos, que acho que provavelmente alguém deve estar assistindo aí, meus amigos no trabalho. Sempre falo para eles, eu estou aqui e me preparando para o futuro, porque eu quero sim, é um desejo, porque desde o início que eu comecei a estudar e alguém começou a apoiar, né? Você falando, minha esposa mandou uma mensagem aí, de fato, a minha esposa ela é uma grande companheira para isso, né? Porque a família ela é a base de tudo para o que você quer sonhar, né? Porque você não pode contar seu sonho para qualquer um. Isso é verdade, né, Com Jeane? certeza. Nem todo mundo está preparado para ouvir o que você quer ser. E nem todo mundo te apoia de verdade, né? Às vezes olha para a sua fisionomia, olha para o seu jeito, olha às vezes para a sua vestimenta, mas não percebe que ali dentro tem um grande sonhador, né? E a família mesmo, ela até hoje tem me apoiado, meus filhos. Eu tento passar isso para eles, né? Para um dia que eles consigam chegar no mais alto patamar, passar de mim assim a 1000, né? Em questão de conhecimento. Então, assim, eu quero, dentro do meu coração, concluir, né, a minha primeira graduação, se Deus quiser. Quando eu concluir, como eu fiz com o meu curso técnico, eu quero sim conseguir a exercer, e quando exercer, ali eu quero fazer uma pós dentro da área que eu almejo crescer, e é isso, né? Eu quero fechar com chave de ouro tudo aquilo que eu comecei a longo prazo, né? E baseado na sua experiência, Renato, o que você diria para alguém que acha que EAD não é ensino de verdade? O que eu posso falar? Vou falar um pouco da minha vida profissional bem rápido, né? Eu comecei a trabalhar uma multinacional que eu trabalho como eletricista de distribuição, trabalhando na rua, né? Trabalhando ali sol, chuva, frio. Comecei ali e quando eu comecei o curso técnico, para quem não sabe, se alguém começou a entender a data que eu comecei a engenharia, eu comecei meu curso técnico em 2020. Final de 2020, virando 2021 ali. Era pandemia. E o que é que começou na pandemia? Os EADs. Foi. Eu fiz meus primeiros 6 meses de curso técnico em EAD. Eu senti como é EAD. Depois dos 6 meses, a gente foi para a sala de aula. E na sala de aula, eu comecei a perceber que era bem parecido com a sala de aula. Assim que eu finalizei meu curso técnico, eu fiz uma prova, um recrutamento interno dentro da empresa. Eu concorri com cerca de 50 pessoas e passei em primeiro lugar, estudando EAD. Caramba. Agora eu estou fazendo EAD, a faculdade. Algumas pessoas podem falar, não, você não aprende, não desenvolve. Não é assim. Você tem que... Tem uma frase que eu deixo na minha mesa, ela já está ficando, está até mudando de cor, né? Se você depende de uma pessoa para aprender qualquer coisa, você só chega quando essa pessoa chegou. Agora, se você é autodidata, o céu é seu limite. Eu deixo, desde o dia que eu comecei a estudar engenharia, ela está ficando já clarinha, mas todas as vezes que eu penso, eu olho e percebo, porque eu tenho que ser autodidata. Então, a gente tem que olhar
para nós mesmos e dizer o que é que eu preciso melhorar. Porque o ensino está aí. Se você olhar no passado, lá atrás, quem desenvolveu, quem aprendeu, não tinha nenhum texto que a gente tem hoje. Você precisa de uma informação, a gente tem rápido. Precisa de algum detalhe, a gente consegue buscar. Então, hoje, o EAD sempre existiu. Hoje. No tempo de hoje, ele está existindo sempre. Qualquer consulta que você faz, é EAD. Você está pegando ali seu celular e está consultando. É algo à distância. Então, ele está em você sempre. É só uma forma de você educar você mesmo, o seu horário, a sua vida, e se dedicar ao máximo. Agora sim, EAD presencial, não tem assim a diferença se não há uma dedicação. Eu acho que vai de cada pessoa. Você diz, quero, consigo. Você consegue. É só determinar, é difícil, dói. Você chora às vezes, porque às vezes tem coisa que, meu Deus, não entra na cabeça, você tem que ler, reler. Tem outro momento, sono, cansaço. Às vezes você não está num dia bom. Às vezes você está triste com alguma coisa. Então você vai ganhando, resolvendo suas áreas emocionais e no final das contas você vai ver que vai valer a pena todo esse sofrimento. Porque tem... Eu gosto muito das frases, né? Tem uma frase que também está lá guardadinha, eu coloquei recentemente. Que qual a maior dor? A dor do arrependimento ou a dor da disciplina? Certamente do arrependimento. Deixa para todo mundo pensar, né? Muito bem. Renato, você tem uma história bacana. Como é que você se sente, assim, fazendo parte dessa geração nova, quebrando essas barreiras com relação à educação? Em questão da geração atual, né, uma geração um pouco mais antiga do que o que tem hoje, né, eu percebo que eu tenho um filho de 15 anos e percebo quanta riqueza que eles têm. A gente que está no lado profissional, vamos falar um pouco profissional, é notório, né, que a geração atual ela tem muita força e muito o que oferecer. Tá tudo muito mais fácil para eles, né? Quando você coloca uma pessoa na idade que eu tenho hoje e pega uma pessoa um pouco mais nova, você percebe que a pessoa ela tem muito o que oferecer. Só que quando a gente une os dois para um propósito, você percebe que a força ela traz resultado. Então, assim, não há uma competição e assim uma união para tudo que a gente vai fazer. Então, eu percebo que na atualidade hoje não tem idade para o que você quer, né? Os desafios acho que são iguais para todo mundo, né? Eu penso assim. Muito bem. Eu sou de uma época que a gente fazia pesquisa na biblioteca da escola, Nossa, né? E hoje você faz a pesquisa imediatamente, não tem barreira, não tem limite, né? fantástico. Mas aí muitas pessoas não conseguem perceber a riqueza que é hoje, né, Renata? Essa informação muito à mão. E você falando aí sobre esse ponto da geração, é claro, tem algumas pessoas que podem ter dificuldade. Por exemplo, abrir a plataforma da Uninter, por exemplo. Não é feio, eu não tenho vergonha de Jane, pelo amor de Deus, onde que eu faço isso? Porque às vezes, até uma pessoa que mais velha, eu parei de estudar, eu quero fazer uma graduação, eu tenho um X de idade. Se você parar para pensar, você tem um filho, uma filha, um neto que está ali bem perto da tecnologia, eu tenho certeza que quando você tomar atitude, dizer eu quero estudar, a primeira pessoa a te ajudar são essas pessoas da geração atual. Porque percebe que o esforço de uma pessoa mais velha surpreende, né? Verdade. E assim, todo mundo tem força, tem essa vontade dentro, só que esconde, tem medo de mostrar. E o EAD é isso. O EAD é aquela coisa, você está ali, você, professor lá te orientando, o seu desafio ali, e tem muita gente aí que está perdendo de estar no mercado de trabalho por falta de coragem, certo? Às vezes tem o talento, tem a vocação, mas tem o medo. O medo, ele é uma fechadura que trava tudo ali. Então, quando você quebra essa fechadura, quebra esse paradigma e vai, você percebe que você tem muito potencial, não tem idade. Verdade. Chegou mais uma pergunta. Renato, como você faz para conciliar trabalho, família e EAD? Rubens Souza. Ô Rubens, boa noite, tudo bem? Ó, é difícil? É complicado. Só que o tempo vai te ensinando. Você percebe, até sua família mesmo.
quando você começa um projeto, eu percebi na minha casa, né? Meus filhos hoje, né, do dia que eu comecei a estudar, meus filhos foram crescendo e vendo o pai ali das 6 da tarde, né, até ali às 9h30, 10 horas da noite, ali mais ou menos estudando. Então eu concilio ali, eu tenho um horário de trabalho, eu finalizo meu horário de trabalho até às 4. O deslocamento até minha casa hoje, atualmente, 15 minutos, mas antes em São Paulo era mais. Então eu sempre reservei com eles. O fim de semana eu quero estar com eles. Agora, quando acontece tem um trabalho, aí eu falo para meus filhos, ó, esse sábado eu preciso estudar. Engraçado que eles param, não fazem barulho, tenta ajudar. Porque no momento que a gente consegue dividir, fazer essa divisão, família, trabalho e estudo, você precisa de um apoio primeiro. E o apoio é a família. Se a família te apoiar, vai tudo bem. Então, assim, é um desafio. No começo, por exemplo, se você tem criança muito pequena, nossa, criança aí realmente é complicado. Só que, com o tempo, a educação que você tem ali de fazer aquela sua, aquele momento seu, os seus filhos, a sua família vai começar a entender. Meu pai ou minha mãe tem um momento de agora de estudar. Né? E ele sabe, assim que ele acabar, ele vai me dar um abraço. Na minha casa eu tenho meus filhos, eu tenho um pet lá, né? Tem a cachorrinha nossa lá, pequena. E assim, eu já chego no momento em casa, já dou atenção a ela, né? E aí eu vou dividindo os tempos. E no final dá tudo certo, dá tudo certo. Vou ter certeza que se você está nessa dúvida aí de fazer algum curso que seja, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo e separa os horários, né? Você separa os horários que tem para estudar, você vai perceber que seu aprendizado vai superar você mesmo. A sua expectativa, melhor dizendo, né? Vai te superar. Você falou aí, Renata, essa questão do trabalho, família, conciliar. Eu lembrei de uma amiga minha que, quando começou o período da pandemia, ela estudava presencial para fazer AD, né? E Sim. as aulas eram ao vivo. E ela tinha uma bebê. Ela fazia prova amamentando. Nossa. Era bem interessante. Ela às vezes mandava foto para a gente ver. Ela estava fazendo prova com o bebê mamando. Mas aí, quando a gente quer fazer uma coisa, né? A gente se dispõe. Sim. Quando a gente não quer, tudo é uma barreira. Isso mesmo. Você falando de barreira, né? Teve um período que eu estava calculando, sabe o quê? Acho que o Rubens está assistindo aí. Estava calculando o tempo que eu ficava na internet. Nossa. Não, tipo assim, eu peguei, eu falei, nossa, mas eu contei os minutos que eu fiquei, eu percebi que eu tinha feito 1h30. Aí, poxa, 1h30. Aí eu falei, nossa, 1h30, eu podia ganhar essa 1h30 com alguma coisa. Aí eu entrei no desafio desse ano. Eu falei, esse ano eu vou ler 5 livros de 300 páginas. Aí eu peguei essa 1h30 e comecei a ler. E eu comecei a entender que essa 1h30 que eu tinha, eu estava conseguindo ler a quantidade de páginas que eu nunca imaginava que eu conseguia ler. Agora eu leio qualquer livro, aleatório. Aí eu comecei a reduzir um pouco a rede social. Aí você fala, nossa, Renato, mas você virou antissocial? Não. Eu tô sumindo um pouco para ganhar alguma coisa. Claro. Né? Não estou dizendo que você vai ter que abandonar a rede social, não é isso. Você tem que entender que aquilo que está te fazendo bem, você continua. Agora, aquilo que está fazendo mal, você tem que parar um pouco, reduzir, diminuir, para você ganhar alguma coisa. Eu comecei a perceber que as horas, para mim, elas estavam tendo horas vagas. Eu não imaginava, eu achava que era tudo... Quando eu estava em São Paulo, eu saía às 6h10 de casa, ou 6 horas, e acordava às 4, quase 5 horas da manhã ali para deslocamento. Trabalho, levar as crianças na escola e trabalhar. Só que eu percebi que no meu trabalho, às vezes a gente ficava ali num período dentro da subestação que a gente trabalhava, eu ficava um período ali, um tempo, às vezes parado, esperando alguma coisa, uma atividade lá. No momento que eu estava lendo alguma coisa. Aí alguém sempre comentava, nossa, Renato, mas precisa de tudo isso. Só que eu não estava querendo ser melhor do que ninguém, eu estava me educando, porque eu estava muito mal educado. Da leitura, de buscar recursos. Aí quando eu comecei a entender, que eu comecei a dominar a parte, então eu comecei a ficar tendo mais tempo livre. Eu digo, não, então eu consigo estudar nesse horário. Eu determinei, das 6 até as 9, 9h30, parando na metade ali, entre 7 e 7h15 para jantar. E conseguia fazer. São 2 matérias que a Unite libera, cada 45 dias ali mais ou menos.
Então, eu estudo a primeira aula, é esse período, e a segunda da outra matéria, no outro período. Então, eu consigo fazer de segunda a sexta as aulas, a leitura das após e me preparar para alguma atividade que tenha. Tem um magistrado que eu sigo nas redes sociais que ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz: se nós passássemos o tempo que a gente passa na internet lendo, seríamos uma geração de Nossa. juízes, de médicos, né? Uma geração absurda. Mas realmente a gente passa um tempo muito ocioso, né, nas redes sociais e isso aí vai minando o tempo da gente. Mas olha só, você segue nosso Instagram, segue o nosso canal no YouTube para você acompanhar sempre o que tem de bom por aqui. A gente já está aqui na reta final da nossa entrevista. Foi muito bacana ter aqui Renato compartilhando as experiências dele. Renato, para fechar, uma frase. O que significa ser aluno Uninter para você? Diga aí para o nosso público que está Para mim, nos assistindo. ser aluno da Uninter, para mim, é transformação de vida. É você acreditar que você pode chegar além. Para mim, acho que se resume em transformação de vida. É o que faz a gente ir adiante de tudo aquilo que você espera. E, de fato, a Uninter transforma mesmo. Transforma o aprendizado que você tem, a grade do curso que, por exemplo, falar do curso que eu faço, né? A engenharia elétrica, que é para muita gente muito complexo, e de fato é. Só que o suporte que a gente tem, ela tem transformado. Tudo que eu preciso, de fato, eu encontro. Às vezes você pode falar, poxa, mas ele está falando muito bem da Uninter. Eu acho que 3 anos já pode dizer que conhece bem a Uninter, né? Porque eu não só estudei nesse polo, estou estudando hoje, mas já passei por mais 3 polos, 2 polos no interior de São Paulo. E eu falo para você, é o mesmo formato em questão de apoio, de ensino, é o que te ajuda, o suporte que te dá. Mas assim, é só você tentar. Né? Faz um teste, pega o contato, né? Já deixa disponível, entra, fala com o pessoal aqui do Polo, tira todas as suas dúvidas. Você não vai se arrepender, vai te ajudar muito no lado profissional. Muito bem, Renato, muito obrigado Imagina. pelo compartilhamento da sua história maravilhosa. Se você gostou dessa história, se mexeu com você, se lhe trouxe algo bom, compartilhe com alguém, né? E já falei, né? Segue nossas redes sociais para que você tenha acesso a tudo de bom que o Polo Natal Zona Norte traz para você. E vem para a Uninter Zona Norte, vem ser feliz aqui. Boa noite.